é isso, gente. O presidente da CCJ, Davi Alcolumbre, marcou então para o dia 21, agora de junho, essa sabatina de Cristiano Zanin, né? E é importante a gente lembrar ainda, apuração inclusive que está lá no nosso site, que tem uma reunião marcada para amanhã entre o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o presidente da CCJ, senador Davi Alcolumbre, e também vai participar o relator, que é o senador Veneziano Vital do Rego. Sobre esse assunto, pessoal, a gente já vai chamar para cá o nosso Wilson Lima para a gente detalhar um pouco mais essa data já definida agora por Alcolumbre, então, da sabatina. Olá, Wilson, muito boa noite, seja bem-vindo. Espero que a comunicação esteja boa e que você esteja me ouvindo e me vendo muito bem. Como é que tá? Boa noite. Boa noite, Kenzo. Boa noite para você que está no chat. Espero que todo mundo esteja ouvindo bem. Não sei como é que está meu áudio aí para vocês, mas Tá pelo menos bom, para tá mim está perfeito. Tá perfeito, ótimo. Wilson. Tudo bem. A minha biblioteca não é tão boa, tão bonita quanto a do Carlos Graeb, mas enfim, né? Pelo menos é um cenário diferente, né? Gente, muito boa noite para você, Kenzo, boa noite para você que está no chat. Essa sabatina do Zanin no Senado, né? Pelo menos dessa vez o Davi Alcolumbre não aprontou nenhuma pegadinha pro Lula, né? Pelo menos ele não deixou aí o Zanin de molho durante 4 meses, como ele fez com o André Mendonça, né? Isso significa uma coisa importante, Kenzo, que pelo menos nesse primeiro momento não há um atrito intenso entre o Davi Alcolumbre e o Palácio do Planalto. Então, no mínimo, o Palácio do Planalto abriu as portas, né, e liberou o cofre para o Davi Alcolumbre. Então, isso já é uma boa sinalização, porque em Brasília, todo mundo sabe que o Zanin deve ser aprovado, não deve ter muita dificuldade. A sabatina ali vai ser um rito pro forma, basicamente, vai ser um rito de passagem. Ele vai ali falar durante suas 8 horas, vai apresentar ali seus argumentos, mas não acredito que ele vai ter maiores dificuldades para ser aprovado. Tanto é que no plenário do Senado já estão falando aí que o Zanin poderia ser aprovado com 55 votos, o que é uma maioria, né, ostensiva, né, o que que dá a ele aí uma boa margem para que ele seja, enfim, homologado pelo Senado e seja o próximo ministro do Supremo Tribunal Federal. Assim, Kenzo, a questão que vão bater muito no Zanin vai ser a vinculação dele com o Lula, né? Afinal de contas, né, o Lula conseguiu extrapolar a fronteira das indicações da impessoalidade de uma indicação para o Supremo Tribunal Federal ao indicar o seu advogado para o STF. Então, é algo que, sinceramente, não se imaginava há alguns anos. E isso pelo próprio PT, tá, Kenzo? Porque o Lula ele foi pressionado por alas ali mais ideológicas do PT a indicar alguém que tivesse alguma ligação com os movimentos sociais, né? O MST tentou indicar alguém, o movimento negro tentou também indicar alguém, mas nenhum desses movimentos sociais foram ouvidos pelo presidente Lula no ato dessa indicação. Valeu mesmo a relação dele, a relação de amizade que o Zanin tem com o petista. Então, essa é a realidade, sabe? E no Senado, assim, a sabatina deve ser uma sabatina de 6 a 8 horas, né? O Zanin já começou a fazer ali o seu chamado beijamão, já tem buscado conversar, inclusive, com parlamentares da oposição, para que eles, né, deem as bênçãos para ele. A tendência é que, no plenário do Senado, ele tenha votos até da oposição, né? Pelo menos se fala ali de pelo menos uns 10 parlamentares da oposição vão votar no Zanin, porque é bem isso. Eu estou vendo aqui o chat comentando um detalhe, que cadê bem que acho que quem foi a pessoa que comentou foi a Tsuneuda. Ela falou todos com o rabo preso. E é isso mesmo, Tsuneuda, sabe? É isso mesmo, sabe? Basicamente, uma indicação de Supremo, ela não cai no Senado porque todos os senadores têm algum rabo preso e têm medo de ministro de Supremo. Os caras têm medo, porque se bater lá no Supremo uma ação penal, o cara fica pensando, poxa, eu vou votar contra uma indicação de ministro, vai que acontece, vai que
eu vou ser obrigado a responder uma ação penal, e essa ação penal cai justamente na mão desse ministro que eu rejeitei, sabe? Então, esse é o pensamento primário do senador, né? Esse é o pensamento primário de quem está lá no Senado. Então, é exatamente como a Lúcia falou aqui, essa sabatina vai ser uma sabatina para inglês ver, basicamente. Para os evangélicos, o Zanin já se vende como um radicalmente garantista, né? Ele já tem o discurso na ponta da língua e pronto, e olha, o Wilson não é mãe de Ná, mas eu vou prever algumas frases da sabatina. Podem escrever aí, escrevam no chat aí. Pode escrever no chat, que eu tenho certeza que essas frases vão aparecer. Vamos perguntar para o Zanin sobre o aborto e sobre a legalização do casamento gay. Sabe o que ele vai responder? Este é um assunto do Congresso. É isso. É tão batida essa questão da sabatina que algumas respostas são tão óbvias que eu poderia escrever um roteiro aqui e esse roteiro vai se repetir lá no dia 21 de junho. Mas, de novo, politicamente é uma sinalização importante do Davi Alcolumbre para o Palácio do Planalto. Isso mostra que, pelo menos nesse primeiro momento, há uma relação aí afável entre o presidente da CCJ e o presidente Lula. Neste momento, não há faturas a pagar, ou pelo menos o Lula já prometeu que essas faturas vão ser pagas o quanto antes. E isso também tem ligação com o assunto da Daniela do Vaguinho, que inclusive é o nosso próximo assunto. Mas é isso, Kenzo. Acho que o importante dessa sinalização do Davi Alcolumbre e do Rodrigo Pacheco é: quero resolver isso quanto antes para não contaminar os outros problemas de articulação política do Palácio do Planalto. Boa, Wilson. Olha só, quem também participa do nosso papo aqui é o Duda Teixeira, que vai fazer uma análise bastante alentada sobre o noticiário internacional, mas é claro, a gente quer ouvir muito o Duda também sobre esse ponto da indicação e, é claro, da marcação já dessa data, né? Inclusive, quero agradecer, antes do Duda falar aqui, Duda, quero agradecer aqui o pessoal que está mandando um alô. Tem gente lá do Pará, da minha cidade aqui, é porque o meu contato aqui não está muito bom, mas já subiu aqui um espectador nosso lá do Pará, então, que está acompanhando a gente ao vivo aqui no nosso Papo Antagonista. Não se esquece, pessoal, já de deixar o like aqui antes de ouvir essa análise do Duda Teixeira. Duda, quero te ouvir sobre essa indicação de Zanin. E é claro que provavelmente essa sabatina, é o que se fala, pelo menos aqui nos bastidores, né, de que essa sabatina vai ser muito protocolar mesmo a Cristiano Zanin e que ele deve ter uma vitória, talvez que, sim, acachapante dentro do plenário do Senado Federal. Duda, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Kenzo. Boa noite, Wilson. Bom, eu anotei aqui na minha agendinha, 21 de junho, sabatina. É certo, aí como vocês falaram, que são favas contadas, né? Ele vai ser aprovado. Agora, eu acho que vai ter um pouco de emoção. Eu acho que a gente vai ter o Moro, né, participando, né, nessa sabatina. Acho que vai ser interessante ver esse embate aí, Moro e Zanin, né? Enfim, eu acho que um problema aí que é da nossa legislação, né? Não só como o Wilson colocou, os senadores não querem arrumar um problema lá na frente, né? Vai que, de repente, eu estou em algum inquérito e cai exatamente na mão desse sujeito, mas tem um cálculo que é razoavelmente fácil fazer essa maioria simples para emplacar um ministro no STF, né? É muito baixo esse 50%. Outros países aí já pedem uma maioria qualificada de 2/3, então fica mais difícil essa aprovação no Senado, e aí isso exige que o presidente também coloque um nome que seja de mais consenso, né? Que seja mais de acordo de todo mundo, que tenha de fato um conhecimento jurídico, né, notável, provado, que a gente conheça e tudo mais, e não uma pessoa como Zanin, que basicamente é um advogado que defendeu o Lula e mexia com questões mais societárias aí de empresas. Eu sugiro, então, aí para o nosso Congresso para levar aí essa barra aí para que a gente não aprove ministros do STF só com esses 50% dos votos aí, acho muito pouco.